Uningá, que o futuro é aqui. Fala pessoal, olha a gente aqui mais uma vez para falar sobre agronegócio. Chegamos à nossa última entrevista durante este workshop profissional sobre agronegócios. Eu recebo aqui ao meu lado a promotora de Justiça de Campo Mourão e também coordenadora do GAEMA, a Rosana Araújo de Sá Ribeiro. Seja bem-vinda. Muito obrigada, né? Muito obrigada pelo convite. E também meu amigo aqui, o coordenador aqui desse workshop profissional sobre agrotóxicos, o coordenador estadual de fruticultura, Eduardo Augustinho. Seja bem-vindo. Muito bem-vinda, Kleber. Estamos aí com vocês, estamos nesse evento brilhante, né? Estamos fechando o evento e graças a um esforço muito grande ao AMEA, ao CREA, ao Uningá, né? E todos os palestrantes que tivemos aqui, com contribuições maravilhosas. É importante comentar que todos vieram, ninguém cobrou um tostão de palestra, deixaram a coisa mais valiosa, que é o tempo das suas vidas, com as suas famílias, e vieram com nós aqui, porque é um tema extremamente importante para a sociedade paranaense. Realmente, um tema bastante importante que a gente abordou aqui, foram diversas entrevistas, diversos assuntos. E para a gente fechar com chave de ouro, a gente tem a presença, então, da promotora de Justiça de Campo Mourão, a doutora Rosana, que é do Ministério Público. Explica para a gente qual o papel do Ministério Público, de que forma ele pode contribuir, então, para o agronegócio, em especial para esse tema aí. E para toda a sociedade, né? Bom, o Ministério Público é uma instituição prevista na Constituição Federal, né? É uma instituição permanente, independente e autônoma. Faz parte do contexto de justiça, mas não é um poder da República. É uma instituição dentro desse contexto de justiça. Bom, a atribuição do Ministério Público, a principal, embora esteja na Constituição, que é a defesa do regime do jurídico, do regime democrático, da ordem jurídica, já diz tudo, né? Que é um sobrepeso para a instituição. Mas dentre essas atribuições, acho que a principal, que é a nossa defesa da sociedade, dos interesses públicos, né, difusos ou coletivos. Então, nós representamos, como promotores de justiça, os anseios da sociedade. Então, aquele cidadão que tem seu direito violado, né, ele tem que procurar quem? Na figura do promotor de justiça, do membro do Ministério Público, tem que se dirigir a ele para que ele possa atuar na defesa desse cidadão. Tá certo. E a senhora também é coordenadora do GAEMA. Explica pra gente o que é o GAEMA. GAEMA é um grupo dentro do Ministério Público, chamado GAEMA é um grupo de atuação especializado em meio ambiente, habitação e urbanismo. São grupos regionais em que existe sob a coordenação de um promotor de justiça, no caso de Campo Mourão, eu tenho essa atribuição, e ele é dividido por bacias hidrográficas. Tá? Então, a atribuição ela não é por comarca, por região, por bacias. Isso possibilita que a atuação do Ministério Público na área de meio ambiente, habitação e urbanismo seja mais efetiva. Por quê? Porque o meio ambiente ele não respeita as fronteiras geográficas que o homem politicamente criou. Um rio ele atravessa inúmeros municípios. A supressão de uma mata vai ter impacto, um rio, em vários sistemas. Né? E esse grupo de atuação, que é chamado GAEMA, ele atua sempre por projetos regionais. Por exemplo, o grupo de atuação do GAEMA, por ser a bacia, que nós trabalhamos a bacia do Ivaí e do Piquiri, que é uma bacia, o estado do Paraná é um estado eminentemente agrícola. Então, a bacia do rio Ivaí e Piquiri também o é. Então, essa atuação do GAEMA é atuação por projetos, por ações regionalizadas dentro da bacia. Como é que é feita a seleção dessas ações, desses projetos? De acordo com a necessidade da bacia. Então, por exemplo, não sei, já posso citar? Por exemplo, uma proposta de trabalho nossa, que tornou-se uma proposta de trabalho reconhecida não só pela CNJ, pela ONU, até mesmo uma cartilha emitida, ODS2, que é Agricultura e Desenvolvimento Sustentável, são chamadas cortinas verdes, que exatamente é fruto, assim como todos os outros trabalhos do GAEMA, Campo Mourão, de um anseio da população. No caso, a população do município de Luisiânia, tá? Através de um abaixo-assinado, o cidadão que se viu prejudicado pela aplicação direta, pelos efeitos de deriva da aplicação de agrotóxicos no entorno da cidade, no entorno de suas residências, de núcleos habitacionais, de unidades de base de saúde, ele se viu prejudicado, atingido na sua saúde, nas questões ambientais, e dirigiu um abaixo-assinado ao Ministério Público.
Então, a partir desse momento, né, a partir de qualquer cidadão deve se dirigir ao Ministério Público? Claro que sim, mas sempre na defesa do interesse público. Então, no caso da Cortina também. E esse anseio da comunidade que estava sendo atingida pela aplicação indevida do agrotóxico, quero dizer aqui, fazer um parênteses, que a atuação nossa é a favor da sociedade, e todo cidadão dentro desse contexto está inserido. Então, a gente atua, seja na defesa, na responsabilidade civil, como eu falei hoje, criminal, mas sempre são pessoas pontuais, identificadas, né? Todo cidadão, todo agricultor, ele cabe ser defendido por quem? Pelo promotor de justiça, na defesa de seus interesses públicos, deixar bem claro, né? Então, é sempre essa defesa nesse interesse público, de qualquer cidadão. Tá? Nós não trabalhamos contra o agricultor, ao contrário, a favor da sociedade no qual esse agricultor está inserido. Por isso que veio a Cortina Verde, para estabelecer um paradigma, um limite, no entorno das cidades, 300 metros sem aplicação de agrotóxico, podendo ser reduzido por 50 com as cortinas verdes. Eduardo, realmente o Ministério Público é uma instituição muito respeitada, faz um trabalho muito sério e também trabalha de forma integrada, né? É que a gente profissional, a formação, eu sou engenheiro agrônomo, né? Tenho 32 anos de formado. A parte de direito a gente não tem nas universidades, né? Então, quando a gente é chamado no Ministério Público, eu já tive essa oportunidade de estar junto com o Ministério Público, inclusive trabalhar com o Ministério Público. A gente tivemos um trabalho em município de Fênix, eu fiz uma parte, mas teve outros colegas que fizeram. Durante 14 anos, junto ao Parque Estadual Vila Rica do Espírito Santo, o Ministério Público, inclusive, fez vários trabalhos de questão de mata ciliar e está trabalhando, atuando nisso, muito fortemente, fazendo laudo com agrônomos, medindo lá se tem uns 30 metros, né? O município de Fênix, por exemplo, fechou 100% de mata ciliar e a gente teve a oportunidade de estar nesse trabalho junto, né? Então, o Ministério Público tem situações que eles nos ajudam muito, mas sempre pelas situações que nos preocupam. Como a gente é profissional e a gente não tem uma noção muito clara do direito em si, e a gente assina muitos documentos, seja projetos, seja contratos, né? Que o advogado é especializado em contratos. Então, a gente tem uma dificuldade inicial de entender esses mecanismos. Eu vim fora do estado, eu sou paulista de origem, hoje paranaense, né? Estou mais de 30 anos no estado. A gente sempre teve dificuldade de acessar mesmo os direitos, não, mesmo trabalhando numa instituição do Estado. E às vezes que a gente teve oportunidades, a gente foi tentando, porque ninguém orienta, viu, Kleber? A gente viu, doutora, ninguém orienta, infelizmente, é uma sociedade que às vezes o pessoal abusa da ignorância das pessoas, até para poder colocar alguns privilégios que já existem. E no caso nosso lá, em Fênix, um colega, inclusive uma cooperativa, manda o agricultor e a gente, eu fiz o acionamento via a SEAB na época, hoje é a ADAPAR, né? E o que me chamou a atenção é que eu fui descobrir que o município podia acionar o Ministério Público, né? A doutora Kênia, se não estiver nos ouvindo, ela, na época era nossa médica veterinária, e o que eu fiz, eu com a SEAB, mais eu enquanto na época em Emater, mais ali o produtor bravo porque tinha tomado um prejuízo grande, a aplicação aérea de avião de agrotóxico, inclusive pegando a questão de rios, né, pegando córregos, e a gente só enxerga, inclusive, só a secretaria, a gente nem sabe por onde a gente começa, e através daquele trabalho a usina ela foi enquadrada, multada, atuada, e a partir daquele momento a gente começou a ter um relacionamento diferente com a usina. A gente percebeu que todos os grandes conflitos que eu apresentei a palestra hoje, né, que nós tivemos com a usina, ela indenizando produtores, erros, inclusive, de operador, de qualidade profissional. Às vezes você tem um profissional que não tem uma qualidade boa de profissional, que a gente tenta chamar para o evento profissional, né? Um aplicador que muitas vezes ele está fazendo a aplicação, quando está ventando, desculpa, está sem vento, está aplicando lá perto do mato. A hora que está ventando, ele passa do lado embarcando o bicho da seda, né? E a gente viu o agricultor passar com uma barra levantada em cima de aviário. Então você chega a um ponto no escritório que é caos, né? E a gente percebeu que a partir do momento que a gente faz um diálogo com a discussão, conversando, muitas ações que nós tivemos lá resolvidas, é mais o medo, doutora. O medo para nós foi mais interessante do que a ação, até do Ministério Público, até da própria SEAB. Mas esse medo ele é jogado de duas formas, né? Então, quando o agricultor ele tem uma praga, chega muitas pessoas de forma não ética, que eu considero isso, e fala que o vizinho está perdendo toda a lavoura por causa de praga. E muitas vezes a primeira bomba que sai de veneno do município, o segundo já olha, o terceiro já olha, a hora que você vê, você começa a ver um monte de aplicações sem necessidade, porque não foi nenhum profissional lá visitar. E eu estou há 30 anos no estado, e o que a gente percebe, doutora,
Infelizmente, os municípios não perceberam, em termos de município, nós tivemos municípios que tinham 17 funcionários, então, Emater. Hoje tem 3, e a uma revenda tem 15, que trabalha apenas aquele produto. Quando você vai em municípios, eu entrei no município trabalhando, no município de Barbosa Ferraz, e eu era plantonista nesse município com 0 técnico. Agora, contratado, estamos com 2 profissionais lá. Então, o Estado ele foi retirando a sua força de trabalho do campo, e a gente percebe nitidamente que isso vem aumentando esse consumo de agrotóxicos que existe no ambiente. Porque o agricultor não tem orientação de vida, ou muitas vezes o pessoal usa do medo para justamente ampliar a venda de agrotóxicos. E isso aí, infelizmente, temos empresas de qualidade excepcional, Kleber. A Cocamar, ela tem um trabalho, inclusive a doutora levantou na questão da abelha, eu tenho que registrar isso, é importante. A Cocamar tem um trabalho brilhante com citros. A fruticultura só dá alegria para a gente, né? Eles travam todo o receituário agronômico, não pode emitir nenhum produto no período de florada das abelhas, aumentou 30% a produtividade e o detalhe importante, estão tirando glifosato das áreas, estão colocando produtos de controle com uma tubo manchada elétrica, você mata por eletricidade essas ervas, a Cocamar está disponibilizando isso para tirar o glifosato das áreas de citros, e você tem que ter resíduo zero. Então é uma empresa muito séria. Então a gente tem que usar isso como um bom exemplo. É uma empresa grande do agronegócio, aumentaram 20 mil colmeias na região, então tem que dar os parabéns. Por outro lado, eu também tenho que condenar pequenas culturas como a pitaia. Eu fui numa propriedade, nós ia fazer um dia de campo, uma pessoa indevidamente recomendou errado, um fipronil, doutora, que pegou numa caixa agropecuária que não tem receituário, que facilmente qualquer cidadão compra. E através da orientação nossa, que nós chegamos lá, a pessoa tentando fazer um trabalho excepcional com abelha, com plantas aumentando plantas de poder fazer a polinização, fazendo cobertura de solo, um trabalho lindo, 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 lindo. Porém, o que aconteceu? Usando um produto irregular. Na conversa, já se orientou. Então, o trabalho educativo, doutora, ele é fundamental. Se não tiver educação no campo, e a educação é através desses eventos, Kleber, você sabe que isso nos ajuda muito aqui, é através das matérias que você leva ao ar e outros colegas da imprensa, é o trabalho sempre preventivo e educativo. Esse talvez seja o melhor caminho dessa agricultura que nós temos no Paraná. Eu penso que, na realidade, você colocou muito bem, que existe hoje uma máfia, diria, né, dessa venda irregular de agrotóxicos. Claro que tem grandes empresas, grandes profissionais, como eu disse no início, nós trabalhamos com aquele infrator, seja um infrator ambiental ou um infrator que faz aplicação indevida do agrotóxico. Por quê? Porque a cooperativa, a revendedora, é uma covardia, né? Enquanto de um lado o poder público, o IDR, seus fiscais, 3, outro lado tem a revenda que tem 30 profissionais que estão lá o quê? Para vender agrotóxico. Essa que é a razão. Então eles vendem, o agricultor é também refém dessa situação, que foi imposta pelo mercado. É uma situação imposta pelo mercado, sim, porque a venda tem que se vender agrotóxico. Por quê? Primeiro, para o profissional, né, que não tem consciência, ele vai vender porque eles pagam o salário e tem um valor sobre a venda. Então a pessoa, que é o profissional, ele quer ganhar dinheiro, não é isso? Prevalece o quê? O ganho. Ele vai vender, vão fazer aquelas vendas antecipadas. O produtor refém, porque ele tem que comprar aquele pacotão, vamos denominar aqui, um pacotão de veneno. Mesma coisa você comprar um remédio. Será que se eu for ficar com dor de garganta, se eu tiver resfriado, eu já vou fazer um kit, né? Kit doença aqui, vou deixar guardado. Então, o agricultor vai comprar o kit veneno, nem sabe se vai ter a praga, né? Daí aquilo que você colocou, que é bem comum, bem comum. Então, o vizinho nem fez pano de batida, nem fez controle, o engenheiro não fez diagnóstico, não foi na propriedade, mal conhece, foi lá para prescrever agrotóxico, a receituário de balcão, e o vizinho tem praga, aplicou, vou aplicar. Então, falta o quê? Quando seja, primeiro que você falou, tem que ter eventos educativos para os profissionais também. Para as revendas também. Quando eu entro no Ministério Público, no meu posicionamento, eu estabeleço sempre uma linha, um acesso, seja o agricultor, seja o produtor, seja a cooperativa, não importa. Todos, como eu falei, o Ministério Público é de todos, né? E vai na defesa do interesse público. Só que, a partir do momento que surge, por exemplo, você agricultor que está nos ouvindo, fala, puxa, eu tenho essa situação, né? Eu sofri um dano aqui na minha propriedade com a aplicação de agrotóxico indevida. Deriva não pode ter na aplicação de agrotóxico. Quando tem deriva, por que é, você que é engenheiro? Porque aplicou errado, não é isso?
Nem sempre, doutora. Tem algum motivo. A gente, Não é para ter então, deriva. veja Se só. tem, se causou impacto, tem alguma coisa errada. Tem mas um aí, sinal vermelho aí. Aí, Ó, doutora, Luizinho. não, aí, doutora, é aí que existe assistência técnica, extensão rural, é o trabalho anterior, é o planejamento. Então, Sim, por mas se exemplo, não existe, vai dar o efeito deriva. quando eu faço uma agricultura que não é sustentável, doutora, então, por exemplo, eu não tenho um bom planejamento, eu tenho, por exemplo, áreas que nós tínhamos lá, que faz mais de 10 anos não sabe o que é problema de buva. Nós temos produtores que, quando começou a buva, ele foi com enxadex. Enxadex, não é? Enxadex é Sim, fantástico, sim. foi lá, deu, Sim, sim. matou. Eu não sei que a sua região, parece que eu não sei que eu tenho. Eu tenho um problema sério quando eu vou para Campo Mourão, no sentido Cascavel. Eu nunca vi tanta buva no caminho. E nós tínhamos um município que não tinha buva. Porque o nosso produtor recebia enxadex, e entrava lá e cortava. E não deixou a erva aumentar. Precisamos dessa reunião. Fez o controle. Essa né? pauta Fez o ali. controle. Tem o manejo integrado, rotação de cultura. Sim. Temos tecnologia para isso. Eu tenho a braquiária, eu trabalhei com braquiária. Doutora, eu estou há 30 anos no mercado. Se a senhora conversar comigo, eu corri ser preso, porque nós recomendamos Tamaron, que é um produto organofosforado terrível. Eu vi, por exemplo, colegas recomendando e aplicando do lado da escola. Eu vi isso na minha vida, com algodão, com várias culturas. Às vezes eu brinco assim, mas meu Deus do céu, se a gente voltar para trás assim, a gente fez tanta coisa errada, mas não errado. A própria universidade, muitas vezes, eu lembro o professor na época, quando foi proibido o BHC, os organoclorado, tinha um produto chamado Endolsulfan. E esse produto é um clorado, Kleber. E esse produto é interessante. Eu cheguei para o produtor, eu era aluno, perguntei, e aí? Estava na época de discussão do receituário agronômico, implantando a legislação. Eu perguntei, professor, esse produto é clorado. Não tem, esse não tem problema. Não, muito tempo depois mostra que ele tem problema de acúmulo no leite. Um dos outros princípios ativos, que me recordo bem, é os piretroides. Na época, falar que era um produto perigosíssimo de sangue frio, e para nós inofensivos. E aí eu vou encontrar um trabalho em Mato Grosso do Sul, no leite materno, localizando. Um dos professores que a gente teve a oportunidade de ter aula, chama Tomamassa Matu, um dos maiores autoridades em tecnologia de aplicação. A esposa dele é a professora da USP de Ribeirão Preto, e ela vai detectar o BHC no leite materno da mãe. Ela faz esse trabalho em diagnóstico. Então nós tínhamos informação. O que muda? As informações, doutora, não chegam para a gente. A gente, como profissional, nem sempre na bula está escrito. E eu sempre... A senhora põe a gente em fria, né? Porque a gente pega uma cortina verde. Você imagine, Kleber, você está lá sossegado, dormindo. Alguém chega e fala que você tem da tecnologia de produção orgânica, porque o Ministério Público vai e coloca naquelas áreas onde tem produtor apavorado. E aí você tem que dar uma solução para eles de produção orgânica, que nem às vezes a pesquisa tem essa informação. E aí o Eduardo vai lá. Você acredita, doutora? Se eu quiser, nós temos a área aberta. Nós levamos um produtor chamado William e Márcia da família Costa. Fizemos um dia de campo, inclusive você esteve lá com nós lá. E eles usam um produto que eu estou preocupado, né? Inclusive, eu não posso falar a marca comercial, mas é um detergente neutro. Tem uma marca famosa, nós utilizamos aí. Funciona a barbaridade. E ele utiliza. Não usa uma gota de veneno, de pitaia. Outros produtores usando fipronil, de pitaia. E você vai para o outro lado, e nós tiramos isso. O doutor Djalma, que é um dos professores que trabalha no Brasil inteiro, toda hora eu tenho que falar, se ele usar um produto não recomendado, vai ser destruída a lavoura dele. Isso diz na lei. E toda hora ele, mas tem solução? Tem, eu consigo. Mas você consegue por quê? Porque nós trabalhamos agronomicamente. Nós trabalhamos as boas práticas. Nós trabalhamos de forma organizada. E o pior, o doutor Bruno é um dos maiores autoridades de abacate no Brasil. E na Unifil, ele me pediu uma palestra de práticas orgânicas na fruticultura. Pensa você dormindo, sossegado, um cara chega e joga um desafio para você. Aí eu fiquei pensando o que eu vou fazer, porque às vezes a pesquisa não responde para a gente. Às vezes você não tem informação, eu comecei a pensar o que nós fazíamos no campo, nas atividades e tal. Eu fiquei apavorado. Vim dar uma palestra para alguém falando o mesmo tema. Os caras ficaram com o queixo caído. E mais engraçado, você sabe de onde eu aprendi essas coisas, Kleber? Na roça, com o produtor. Muitas das coisas que nós aprendemos no dia a dia, com colegas, trabalhando, participando em eventos, sendo desafiado, a gente cumprindo, foi um desafio, né? Esse foi um desafio posto que transforma o mundo são as ideias. Você falou, você pensou, era um desafio, tinha que resolver, mas não tem, mas vamos pensar, vamos ouvir o agricultor, vamos ouvir o profissional, vamos ouvir os cientistas, né? Só para você ter uma ideia, doutora, foi o maior desafio da minha vida. Imagine a senhora com uma produção orgânica, você chega lá, você perdeu a primeira safra, a segunda safra indo para a bica,
Aí você pega um produtor enorme, com um monte de estufa, com empregados, com funcionário, com produção orgânica. E aí tinha uma doença, Kleber, chamada clamidiosporo, um tomate. E aí você usamos agrotóxicos sem controle, sem conseguir segurar o produtor fazendo direito, dentro de estufas, protegido, não chove. Você sabe onde estava o erro, Kleber? Na irrigação, excesso de água. E sabe como é que nós descobrimos? Porque nós estávamos a campo, doutora. A hora que nós vimos um ídio num outro tomate, caiu a ficha. E a hora que caiu a ficha, ligamos o doutor do Bonato aqui da UEM, o que eu faço? Beladona é um remédio homeopático. Fizemos o remédio homeopático, aplicamos, reduzimos o inóculo da doença, virei consultor. O pessoal da UEL ligando, outro ligando e tal. E na academia, doutor, eu consultei uma professora. Sabe o que ela falou para mim? Você está certo. Eu estava usando veneno, eu estava usando agrotóxico sem resultado. Por isso que hoje eu falo que nem sempre é o agrotóxico. Essa visão que o Gasos trouxe, que o pessoal trouxe durante o evento, a visão mais integrada, a pesquisa, e mais pesquisa nós precisamos, doutora. Por isso que a gente precisa muito do apoio de todo mundo da sociedade para investir mais em ensino, mais em pesquisa. Nós precisamos disso urgente, Kleber, porque nós não vamos vencer essa questão de impacto de agrotóxicos só no discurso, doutora. Tem que ser um trabalho integrado. Trabalho integrado. As alternativas, né? São alternativas de produção de sustentabilidade ambiental. Tá certo, então. Agradeço a presença. Eu que agradeço. Aqui da promotora, tá? Obrigado aí pelos esclarecimentos. Sim. E também agradeço o Eduardo e parabenizo aí por esse excelente evento que reuniu todos os elos praticamente dessa cadeia produtiva. Muito obrigado por todos. Parabéns, né? A organização do evento. Obrigado. Fechamos. Tá certo então, pessoal. A gente vai ficando por aqui. A nossa última entrevista foi essa com o Eduardo Augustinho e também com a promotora, a doutora Rosana Ribeiro. A gente fica por aqui. Tchau, tchau.